Bem, como entender o nosso tempo? Para entender quem somos nós hoje, compreender a sociedade à nossa volta, se faz necessário retornar para o século XIX e compreender como a estrutura cognitiva e intelectual do século XIX repercutiu e influenciou no homem contemporâneo. O século XIX, em geral, pode ser considerado o século das grandes utopias, ou seja, no século XIX nós temos uma série de narrativas totalizantes que tentam, cada qual a seu modo, explicar a realidade, interpretar a realidade e dar um sentido à realidade. Desse modo, nós podemos dizer que no século XIX há um grande otimismo com relação ao futuro, porque essas narrativas, todas elas marcadas por uma carga significativa de utopias, elas prometem que o futuro será maravilhoso, será marcado pelo progresso. Então, quais seriam as grandes utopias, os grandes projetos ou as grandes narrativas que marcaram o século XIX? Veja, nós temos como uma grande narrativa, um grande projeto do século XIX, que evidentemente é um projeto que deriva da modernidade do século XVII e XVIII, mas que agora se solidifica no século XIX. Um grande projeto é o cientificismo, a crença no poder da ciência. Acreditava-se no século XIX, de forma quase inquestionável, que a ciência é uma mãe generosa que vai prolongar a nossa vida, que vai curar as nossas doenças, que vai transformar o mundo para melhor. Havia até mesmo um descrédito com relação à religião, porque se antes, quando alguém estava doente, buscava a igreja, buscava o sacerdote para ter amparo, para receber a cura, a partir da Revolução Científica do século XVII em diante, esse mesmo sujeito passa a procurar não mais a religião ou o sacerdote, mas sim o cientista e a ciência. Ele busca a cura na medicina e não mais na religião. Então há um otimismo muito grande com relação à ciência. A ciência vai transformar a nossa vida no futuro. Um outro grande projeto que também deriva da era moderna, mas está se solidificando agora, é o racionalismo, a crença no poder da razão. Isaac Newton dizia que tudo, absolutamente tudo, pode ser respondido por meio da razão. Não há limites para o conhecimento humano. E mais, a razão, se por um lado ela vai responder todas as nossas dúvidas, ela vai dissipar as trevas da ignorância, vai trazer conhecimento pleno. Por outro lado, a razão tornará o homem melhor. Acredita-se que o uso pleno de uma razão autônoma, consciente, tornará o ser humano melhor, o homem se tornará bom, mais consciente, capaz de se autogovernar, de se autolegislar por meio do uso da razão. Então há um endeusamento da razão, um culto à ciência e também à razão. Um terceiro projeto ainda, entre outros vários que nós podemos destacar, é o capitalismo, um modelo econômico que está dialogando de forma muito intensa com esses projetos que nós mencionamos anteriormente. O capitalismo, ele promete que no futuro todos poderão ter ascensão social, todos poderão mudar de vida desde que se esforcem no presente. É preciso trabalhar, se dedicar para que no futuro a recompensa seja dada a cada um. Notem que não é à toa que no século XIX, quando ainda não haviam leis trabalhistas, as pessoas em geral passavam 18, 19 horas por dia trabalhando na fábrica em um regime extremamente exploratório, mas elas se submetiam a essa exploração porque elas acreditavam que o fruto desse trabalho, dessa dedicação, desse esforço pessoal, seria o progresso no futuro. Um quarto projeto ainda que nós podemos destacar,
que marca, que caracteriza o século XIX é o positivismo. O positivismo francês, que tem como um de seus símbolos a escada, justamente trazendo essa ideia de progresso. Estamos subindo, nos elevando, saindo das trevas, da ignorância, passando por um momento intermediário, até chegar na luz da verdade, do conhecimento científico. E o que o positivismo faz é justamente sacralizar os projetos anteriores. A partir do positivismo, nós não temos mais dúvidas de que nós estamos construindo o melhor dos mundos possíveis. Um mundo onde há a ciência, a razão, o capitalismo, um mundo onde o ser humano, o homem, pode se tornar bom e progredir, atingir o progresso. Notem que o lema do positivismo é justamente esse: ordem e progresso, porque a ordem é a condição para o progresso. Sabemos bem que o direito ele vai assumir para si a função de zelar pela ordem social. Estou falando aqui, claro, de um direito positivo. Bem, falei aqui de 4 grandes projetos, narrativas, em alguma medida de 4 grandes sistemas utópicos que prometem um futuro maravilhoso: capitalismo, positivismo, cientificismo, racionalismo. Temos também, no século XIX, outros projetos, outras narrativas que se contrapõem a essas que eu mencionei primeiro. Nós temos, por exemplo, o socialismo, que também é um projeto, que também é uma narrativa que tenta interpretar a realidade a partir de critérios próprios, mas que se contrapõe ao modelo capitalista. No modelo socialista, há a ideia de que aquele sistema típico do mundo burguês capitalista é um sistema injusto que só beneficia os donos dos meios de produção. Por isso que na lógica marxista, o grande ideal é uma revolução da classe dos trabalhadores, dos proletários, que por meio da união vão fazer com que a produção de riquezas seja dividida entre todos aqueles que participarem do processo. Haveria então a necessidade de que o Estado se apropriasse dos meios de produção para que não houvesse mais a privatização desses meios de produção e a sociedade, participando da produção de riquezas, utilizando esses instrumentos de produção de riqueza, pudessem todas, de forma igual, desfrutar da riqueza que foi gerada, do lucro que foi gerado daquele processo de beneficiamento da matéria-prima extraída da natureza. A lógica, de modo muito introdutória, a lógica do sistema dos grandes discursos socialistas, basicamente, é a ideia de que toda a riqueza é produzida a partir de matéria-prima que está presente na natureza. E a natureza é um bem que está aí, acessível a todos. Então, nada mais justo do que todos participarem do processo de produção e, no final, distribuírem essas riquezas de igual maneira. Há ainda, para terminar, alguns grandes expoentes da filosofia alemã que nos ajudam a entender o século XIX. Poderia citar aqui, por exemplo, Schopenhauer, o grande filósofo Arthur Schopenhauer, que começa a perceber que o século XIX é marcado por um modo específico de vontade. No século XIX foi gerada em nós uma vontade que tem 2 características básicas. É uma vontade cega e insaciável. A vontade é cega porque ela não vê se o objeto de interesse, o objeto de desejo, se nós temos condições de possuí-la ou não. A vontade simplesmente quer a todo custo e a todo tempo. Então é uma vontade cega e é também insaciável. É uma vontade que, por mais que você alimente ela, dê a ela o objeto de desejo, ela é insaciável. Logo ela vai querer outro e outro objeto, e o resultado desse processo, dessa vontade que foi gerada em nós, é o sofrimento e a dor.
Viver é sofrer. A vida humana é marcada pelo sofrimento e pela dor, porque no contexto do século XIX, de Revolução Industrial, de Revolução Burguesa, de capitalismo, é necessário manter dentro de cada um uma vontade que seja insaciável, para que as pessoas estejam sempre produzindo e consumindo, produzindo e consumindo. E o Schopenhauer conclui então que viver neste mundo é viver o sofrimento o tempo todo. Mas há um outro grande filósofo, também alemão, que é o Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que como ninguém, talvez conseguiu fazer uma leitura do seu tempo e perceber o que estava acontecendo. Nietzsche, ele sintetiza todas as mudanças que o mundo está atravessando em uma frase, em uma constatação, em um anúncio, que é o anúncio da morte de Deus. Deus está morto. Quando Nietzsche, que é um filósofo que morreu no ano de 1900, quando ele anuncia que Deus está morto, o que o Nietzsche faz, na verdade, é se utilizar de uma figura de linguagem para dizer que os valores mais vitais que ligavam o ser humano unido à terra, unido à natureza, esses valores não existem mais. A morte de Deus, portanto, é a morte dos valores mais fundamentais, que nos ajudavam a dizer sim à vida, a este mundo. Mas esses valores foram simplesmente destruídos e no lugar deles, falsos ídolos foram criados. Para Nietzsche, socialismo, capitalismo, positivismo, cientificismo são falsos ídolos que nós fomos criando para colocar no lugar de Deus, ou seja, para colocar no lugar desses valores vitais que nos ajudavam a viver no hoje, no presente. E o resultado da morte de Deus seria então o quê? O castigo. Porque, como vai dizer depois o escritor russo, crime e castigo. Todo crime pressupõe um castigo. Os próximos séculos, diz Nietzsche, serão marcados por sofrimento, angústia e dor. Justamente porque aquilo que era mais importante, os valores mais vitais, foram destruídos pelo homem moderno. E o resultado disso será sofrimento, angústia e dor. Dostoiévski vai dizer, se Deus está morto, tudo é permitido. O resultado dessa crise que começa a dar sinais já no final do século XIX, nós veremos ela de forma mais clara no século XX. O século XX é o século da crise, da desconstrução dessas grandes narrativas. O século XX é o momento em que o homem descobre que de fato ele está sozinho, mais sozinho do que nunca, e que os falsos ídolos que nós criamos, socialismo, positivismo, capitalismo, cientificismo, não são capazes de dar um sentido para a vida humana. Por isso, eu quero que vocês pensem um pouquinho na pergunta que nós iniciamos este vídeo. Quem somos nós hoje? Veja que responder essa pergunta não é fácil, porque aqueles grandes sistemas que outrora nos ajudavam a encontrar uma resposta, no início do século XX, não podem mais cumprir com esse papel. Queremos entender por quê. Por que no século XX nós temos a desconstrução desses grandes ideais do século XIX? É isso que nós veremos na nossa próxima aula.